Atenção, emissoras de rádio e TV. A partir de agora, entramos em cadeia pela PNTV, com o Jornal Potiguar Notícias. Olá, hoje, 21 de junho de 2021. Eu me chamo Evandro Borges e estou todas as segundas-feiras na apresentação da primeira edição do Jornal Potiguar Notícias. Inicialmente, queremos saudar todas as emissoras parceiras que conosco transmitem o nosso programa. A PNTV Web, a TV digital do portal Potiguar Notícias, a TV Natal, canal 12 da NET e 108, Cabo Telecom, Cena TV, Web TV de Macaíba, Rádio Rural FM 91.9 de Natal, 105 FM de Ceará Mirim, FM Liberdade, 87.9 de Felipe Guerra, Macaíba FM, 87.9 FM, FM Flores, 87.9 FM de Jaçanã, FM Executivo, 87.9 FM de Nísia Floresta, FM São Gonçalo, 87.9 FM de São Gonçalo do Amarante, Zona Norte FM, 87 FM da Zona Norte, Liberdade FM, 87.9 de Cerro Corá, Asas da Esperança, 98.7 de Mossoró, Santa Rita FM, 87.9 de Santa Cruz, Rádio Seridó, 93.9 de Carnaúba dos Dantas, Portal FM 87.9 de Bahia Formosa, Princesa FM 87.9 de São Bento do Trairi, Curimataú FM 103.5 de Nova Cruz, Guaíras FM 87.9 de Areis, Rádio Goianinha Web, Rádio Educativa Goianinha, TV Rádio Goianinha Web. Inicialmente, aos ouvintes, telespectadores, gostaríamos de passar esta seguinte mensagem. Inicio a apresentação do programa saudando o jornalista Pinto Júnior, que perdeu a vida para as consequências do Covid-19. Timoneiro do Potiguar Notícias. Foi uma vida dedicada ao jornalismo profissional de forma ética, com opinião independente. Durante toda a sua jornada, foi acolhido no espaço de comunicação social, todos os segmentos econômicos e sociais, sem quaisquer preconceitos. Durante a sua estada na Casa Comum, se respeitou a pluralidade e a diversidade cultural. A editoria e a equipe de jornalismo seguirá dando continuidade ao primado dos princípios deixados pelas lições de Pinto Júnior. Neste instante, agradecemos a manifestação de solidariedade dos leitores, ouvintes, telespectadores, das autoridades, personalidades, das organizações sociais, empresas, partidos políticos e a rede de emissoras parceiras. Aos patrocinadores, nossa gratidão pelo apoio até aqui. E a Pinto Júnior, que se encontra no plano espiritual, fique certo do dever cumprido, que junto com a sua família, Irandi Pinto, Ana Luísa e Pedro Henrique, será dado continuidade ao seu projeto de bom jornalismo. Vamos agora passar as principais notícias do portal Potiguar Notícias, que você encontra no Potiguar Notícias. CPI deve ter semana agitada com depoimentos de Osmar Terra e Felipe Martins. Isolda Dantas e Brisa debatem política de saúde integral para a população LGBT. 6 cidades potiguares registram manifestações a favor do impeachment de Bolsonaro. Festas populares, mercado de verão, um artigo de Liliana Borges, direto de Portugal. E tem o perfil da professora doutora Cádida Carla N. Chagas, biografia de curta duração. Vamos hoje entrevistar, e já está conosco, desde Recife, Pernambuco, o advogado
Maurício Randes Coelho Barros. Maurício é ex-deputado federal, foi líder do PT na Câmara, no governo Lula, teve 3 mandatos, né, de deputado federal, e vamos conversar com ele sobre a conjuntura nacional, sobre os aspectos da conjuntura internacional, e ele já está aí no visor, ou seja, já está conosco aqui na primeira edição do jornal Potiguar Notícias. Então, primeiramente, queremos agradecer, né, a Maurício Randes pela cortesia de estar aqui hoje conosco, abriu sua agenda para falar com todos os nossos telespectadores e ouvintes do Potiguar Notícias, que chega a todo o estado do Rio Grande do Norte. Seja muito bem-vindo, Maurício Randes. Maurício, a gente pede para ligar o áudio, por favor. Perdão, pensei que tinha ligado. Pronto. Bom dia, caro Evandro Borges, toda a imensa audiência da rede capitaneada pelo Potiguar Notícias. Parabéns pelo excelente jornalismo que vocês têm feito aí. Eu quero também começar a minha intervenção prestando uma homenagem a este exemplo de grande profissional, de grande jornalista, de empreendedor, de idealista da comunicação e das melhores causas do desenvolvimento e da democracia, que foi Pinto Júnior. Pinto Júnior vai nos deixar saudade. Eu quero externar aqui meus sentimentos à sua família e a toda a imensa legião de amigos que ele deixa. Que ele descanse em paz e que seu exemplo nos inspire a todos que queremos uma comunicação a serviço do bom jornalismo, do desenvolvimento e da democracia. Maurício Randes, vamos iniciar pelo um artigo, inclusive, que você nos autorizou e foi publicado na semana passada, sobre a situação do Peru. Vamos começar pela situação internacional. Depois chegaremos no Brasil. Maurício, parece-me que a candidata derrotada disse que vai aceitar as posições, as decisões da Justiça Eleitoral do Peru. Como é que você analisa essa situação aqui no meio da América Latina, no nosso berço aqui da América do Sul, nosso vizinho, que é o Peru? Como é que você colocaria para os nossos leitores e ouvintes? Evandro, eu já tinha uma admiração muito grande pela história do Peru, que quando os espanhóis chegaram aqui em 1500, tinha uma civilização muito avançada. O Império Inca era das civilizações do mundo, na época, mais adiantadas. Foi dizimada pela superioridade bélica dos espanhóis e muito mais pelas epidemias, pelos vírus que eram espalhados pelos espanhóis para uma população que não tinha imunidade. E quando, portanto, os espanhóis chegaram, o Império Inca tinha já um nível de civilização muito alto, e, portanto, sempre teve minha admiração. Depois, quando eu fui secretário de acesso a direitos na OEA, eu ficava em Washington, mas eu ia com muita frequência a todos esses países da América Latina. Viajei muito pelo Peru e fiquei mais apaixonado ainda. Por isso que escrevi aquele artigo no Potiguar Notícias, analisando esta última eleição, que foi uma manifestação do Peru profundo, uma manifestação, Evandro, daqueles segmentos da sociedade descendentes dos incas, dos povos originários, que nunca tiveram uma política de desenvolvimento que os contemplasse integralmente. Então, essa eleição foi uma surpresa, houve uma diluição muito grande, foram 18 candidaturas, mas a candidatura do Pedro Castilho, ela representa este Peru profundo, o Peru dos descendentes dos incas, da população que não teve as oportunidades que a elite que mora no bairro de Miraflores, lá em Lima, que tem setores da cidade que são tão sofisticados quanto Nova York ou qualquer outra cidade sofisticada do mundo. Então, eu acompanhei de perto e escrevi um artigo aí no Potiguar Notícias, no Potiguar, dizendo que esperava, como democrata, como latino-americano, que a vontade do povo fosse cumprida e que
ele, empossado na presidência da República, possa fazer uma política de desenvolvimento sem desmontar a economia, isso é muito importante, mas capaz de acelerar a inclusão dos deserdados, dos que nunca participaram do fruto do progresso. Então, agora, neste momento, né, ele teve o maior número de votos, mas a candidata Keiko Fujimori, que é filha daquele ditador Fujimori, ela apelou no primeiro momento à primeira instância. A primeira instância examinou as atas, porque essas apelações são feitas em cima das atas. Ela alega que algumas atas teriam problemas de assinaturas. E agora a primeira instância já examinou e não anulou o suficiente para que a eleição fosse anulada. Ela agora está recorrendo à Junta Nacional Eleitoral, a JNE, que vai ter, eu acho que na próxima uma semana, no máximo 2, vai ter a posição final se a eleição vai ser validada ou não. Esperemos que a vontade da população seja cumprida lá no Peru, como em qualquer lugar. Muito bem. Maurício, que é advogado de renome, né, não só em Pernambuco, mas em todo o país. Maurício, o que é que você fala do governo Biden, ou seja, dos Estados Unidos, que fez uma viagem recente? Qual é a distensão que se esperava dele? Isto começou a ocorrer? Eu acho que tanto no fronte interno quanto no fronte externo, Joe Biden está atendendo as expectativas, porque eram expectativas muito positivas depois da tragédia autoritária, antidemocrática e de má gestão da epidemia que foi o governo Trump. Todos esperavam que o país mais influente do mundo voltasse ao leito natural de uma aliança e da distensão da ordem internacional. Então, ele, no fronte interno, ele está aplicando políticas de inovação tecnológica, políticas de recuperação da infraestrutura. Alguns consideram esse pacote que ele aprovou a semana passada no Senado o maior projeto de política industrial da história americana. São 240 bilhões para inovação tecnológica, para infraestrutura. Então, ele está indo muito bem, né? Ele, inclusive, acelerou o combate à epidemia e, portanto, está atendendo bem as expectativas no fronte interno. E no fronte externo, ele usa a palavra: os Estados Unidos estão de volta, ou seja, estão de volta a dialogar fraternalmente com todos os seus aliados. Então, ele fez agora uma viagem para materializar este compromisso americano, porque o Trump se retirava, tinha uma inclinação natural pelos ditadores, pelos autocratas, e o Joe Biden não, está reforçando a aliança com os países ocidentais que partilham dos valores da democracia, do desenvolvimento com respeito às instituições. E aí, para materializar este objetivo proclamado de fomentar uma aliança mais forte entre os países do campo democrático, da Aliança Ocidental e mesmo do Oriente, mas que se perfilham com os objetivos democráticos, ele fez uma viagem que está sendo muito bem analisada pelos experts de política internacional. Então, ele fez primeiro uma reunião com os países da OTAN, fez uma reunião com os países da União Europeia e, em seguida, teve reunião com Putin e depois vai com a China. O dado positivo, Evandro, é que ele sabe que há diferenças, mas sabe que há pontos em comum que precisam ser tratados, precisam ser negociados com equilíbrio, com respeito às instituições internacionais. Por exemplo, as diferenças que ele tem com Putin são muito grandes, né? O viés autocrático do regime russo incomoda muito a opinião pública, a maior parte da opinião pública americana, que foi vitoriosa com a eleição de Joe Biden. E ele diz: olha, por exemplo, eu não concordo com a política russa sobre os direitos humanos, então vamos colocar como um eixo para a gente continuar dialogando. Mas há alguns pontos que a gente precisa resolver. Então, o problema do Iraque, o problema do Tratado de Contenção de Armas, o problema climático, né, de combate ao aquecimento global, o problema da Ucrânia, que é outro que é muito difícil de chegar a um acordo, porque a Rússia ocupa a Ucrânia. Aí ele diz: esse aqui a gente vai continuar tratando, mas que esses dois problemas que têm muita diferença não impeçam o diálogo naqueles pontos que são até mais emergenciais, ou que pelo menos não podem deixar de ser enfrentados. Então, isso está sendo analisado pelos experts como uma posição madura, equilibrada e construtiva. Então, na ordem internacional, Evandro Borges, eu posso dizer que nós temos agora nos Estados Unidos um presidente, um governo empenhado em dialogar para valer com os países mais democráticos, os países que têm preocupação democrática, que têm preocupação ambiental e que têm preocupação que a ordem internacional
ela possa promover um desenvolvimento mais equilibrado, não seja apenas concentrado. É claro que não podemos ser ingênuos de achar que esses países desenvolvidos vão ter um nível de desprendimento muito grande para acelerar o processo de desenvolvimento de países atrasados como o Brasil. Então, nós temos, ao constatar isso, que saber que nós temos que fazer aqui no Brasil o nosso dever de casa. Nós temos que aperfeiçoar as instituições, temos que jogar peso para que a economia brasileira seja mais eficiente e seja capaz de incluir o maior número de pessoas com inovação tecnológica, com respeito ao ambiente e com justiça social. Isso é uma tarefa nossa, dos brasileiros. Não adianta ficar esperando que Joe Biden vá fazer isso para a gente. Muito bem. Maurício, a gente está dando assim uma volta, começamos com o Peru, chegamos nos Estados Unidos, mas vamos chegar um pouquinho na Alemanha, que vai haver eleições. Como é que você está interpretando aí, por exemplo, a candidata do Partido Verde? Evandro, eu já admirava a Alemanha e fui o ano passado, antes da pandemia, eu fui a convite do governo alemão, passei 15 dias lá, visitando instituições do mundo da comunicação. Então, eu visitei jornais, rádios, televisões, o Ministério da Educação, o Ministério da Comunicação, as universidades, dialoguei com as entidades de imprensa, fiquei muito impressionado. E depois aprofundei as minhas leituras e li um livro agora de um inglês que ele diz: por que os alemães fazem as coisas melhor? Ele chocou os ingleses, né? Ele, como inglês, dizendo que os alemães faziam as coisas melhor. E eu pude ver na prática, nessa viagem, e ao seguir o noticiário da imprensa, de que a Alemanha tem muito o que ensinar para nós. Observe a senhora Angela Merkel, que está terminando o ciclo dela, eu acho que bem 14 ou 15 anos, à frente do governo, do gabinete alemão, que é um parlamentarismo. Angela Merkel conseguiu ter abertura para os refugiados, na crise maior que teve dos refugiados que vinham da Síria, que vinham do norte da África, desesperados, atravessando em barcos precários o Mediterrâneo, muitos morrendo nessa travessia, e ela teve a abertura de receber mais de 1 milhão de refugiados na sociedade alemã e fazer um apelo, uma mobilização nacional para integrar esses refugiados. Veja o significado da política aberta humanitária desta senhora. E no plano interno, veja a capacidade dela, Wanda. Ela fez uma aliança que envolvia adversários históricos, como a social-democracia alemã, o SPD, e a democracia cristã, que é o partido dela. Ela fez a grande coalizão para fazer frente a esta crise que o mundo todo vive, inclusive a da pandemia do Covid, que nos infelicita a todos. O Brasil acaba de ultrapassar a marca de 500 mil mortos. Então, esta senhora é um exemplo. Mas por que esta senhora surgiu na Alemanha? Porque a Alemanha tem instituições que funcionam, os alemães valorizam o investimento na educação, na saúde, na integração da população. Então, não é o alemão, via de regra, ele não é aquele consumista que quer ostentar, que quer simplesmente mostrar um carro, mas às vezes dentro da casa dele não tem um livro. Né? O cidadão não tem um livro, mas ele quer ostentar uma roupa bonita e um carro bonito, ele quer ser um consumista. O alemão é o oposto disso. Ele até gosta muito de carro, né? Eu usei um exemplo, talvez não foi o mais feliz, porque está quase que no DNA americano, é BMW, é Mercedes, né? As estradas lá não tem limite de velocidade, você corre à vontade, então tem um culto ao carro. Tirando este culto ao automóvel, que hoje começa a ser revisto nas grandes cidades, eu estive em Berlim, estive em Frankfurt, já começa a ser revisto, mas no geral o alemão não é ostentador, ele não fica cultuando só o luxo do consumismo, ele valoriza muito a educação, a ciência, a integração com as pessoas. Por isso que deu uma governante tão boa quanto a Angela Merkel. E agora, no dia 24 de setembro, vai haver eleições gerais. Ela já anunciou que não vai continuar como primeira-ministra e se cogita quem será a sucessora, ou o sucessor. Então, se cogita muito também de uma aliança entre o partido de Angela Merkel e a SPD continuar, ou com a ascensão do Partido Verde. Então, a deputada Ana Helena, do Partido Verde, ela é fortíssima candidata, se não a chanceler, que é a primeira-ministra, mas está ocupando um papel estratégico no futuro governo que vai emergir das urnas na Alemanha em 24 de setembro. Isso é muito bom para a humanidade, porque o Partido Verde alemão hoje é muito forte, hoje ele amadureceu suas políticas, tem responsabilidade na condução da política econômica, mas vai dar um acento muito grande
para a transição para a economia verde, para a transição para o funcionamento de indústrias e do comércio com o menor dano possível ao meio ambiente, estabelecendo metas ousadas de redução de emissão de gás carbônico. Então, vai ser muito bom para a humanidade, eu acho, a participação forte do Partido Verde no próximo governo de coalizão que deve se formar a partir de 24 de setembro na Alemanha, Evandro. Pois bem, Maurício, essa sua análise da Alemanha e a ascensão do Partido Verde, que vai nos levar talvez a outra dimensão econômica, ou ainda mais forte, que já iniciou, sobre os produtos verdes, os produtos que respeitam o meio ambiente. E eu tenho uma preocupação, porque nós temos uma economia voltada para a exportação de commodities, que é geralmente matérias-primas, tanto na área mineral, como também na área agrícola e na área pecuária. E qual é o paralelo que você poderia fazer sobre essa ascensão do Partido Verde, das exigências do mercado europeu em relação à economia verde e o Brasil? Como você faria isso? Evandro, você tocou num ponto muito importante. O Brasil hoje está com um saldo na balança comercial muito forte. É o que vai puxar a recuperação econômica do Brasil pós a pandemia, né? É o setor de commodities, porque a retomada do crescimento econômico na China, na Índia, nos Estados Unidos, na Europa, passa muito pela aquisição de commodities. O Brasil produz muitas commodities, né? Para a imensa audiência do Potiguar Notícias, lembrando que commodity pode ser tanto mineral, né? Tanto pode ser minério de ferro, de manganês e outros que o Brasil exporta, mas também as agrícolas, né? O Brasil é um grande exportador de açúcar, de álcool, de laranja, de soja e por aí vai. Então, o Brasil é muito forte na exportação das commodities. E aí, isso já recomenda, está implícito na sua questão, meu querido Evandro Borges, isso já recomenda que cada vez mais estes produtores de commodities no Brasil façam também a adaptação ao seu modo de produzir para gastar o mínimo possível de energia e, sobretudo, no consumo de energia, procurar usar energia limpa, energia renovável. Isso também vai aumentar a própria competitividade das commodities brasileiras, se conseguirmos provar que a produção dessas commodities no Brasil está respeitando o ambiente dentro do possível, né? Ou seja, está emitindo a menor porcentagem de gás carbônico que é possível naquele tipo de atividade. Então, isso fica também sinalizado, porque a influência que a Alemanha tem na União Europeia, e a União Europeia é um grande comprador dos nossos produtos, vai afetar a exigência que a União Europeia já tem, hoje já é grande, vai aumentar mais ainda. Então, a gente tem que se adaptar, o que é positivo para a humanidade, porque o aquecimento global todos nós sentimos no nosso dia a dia. E essa política ambiental do país? É que tem um ministro que está sendo investigado e tem uma série de problemas. Isso não vai afetar essas relações? Evandro, todos esses contatos que eu tenho assim, com pessoas de outros países, eu tenho que ficar explicando. Alguns que dizem, mas como é que o Brasil elege um presidente como o atual? Como é que o Brasil tem um ministro do meio ambiente que incentiva o desmatamento da floresta amazônica, que está envolvido com atividades de madeireiros que são consideradas ilegais pelas instituições do Ministério Público e do Judiciário? Como é que você explica isso? Eu digo, como é que você explica os Estados Unidos terem tido Trump? Não tire todos os brasileiros por essa gente, essas pessoas que estão apoiando um Ricardo Salles no meio ambiente, que é um ministro não do meio ambiente, é um ministro do mau ambiente, que quer destruir o meio ambiente. Então, nesses contatos internacionais que eu tenho muita dificuldade de sustentar, mas eu explico que o Brasil é um país complexo, sofisticado e tem todo tipo de pensamento, tem todo tipo de atitude, como qualquer outro país, né? Mas o fato concreto é que isso é uma vergonha. Eu espero que agora, com essas últimas acusações do Ministério Público contra esse ministro, que devia ser o ministro para proteger o país do desmatamento, na verdade, ele é um ministro promotor, que deveria ajudar o país a promover a preservação da floresta. Na prática, este ministro é um promotor do desmatamento. Então, isso é uma vergonha para o Brasil, isso prejudica a própria exportação brasileira, porque dá uma imagem muito negativa do país e, portanto, sofre retaliações comerciais o exportador brasileiro. Portanto, eu acho que interessa ao Brasil, interessa aos estrangeiros e interessa ao próprio exportador brasileiro, o quanto antes trocar um ministro desse
na verdade, é rever o poder executivo, que tem uma política ambiental muito negativa, e isso é percebido internacionalmente, Evandro. Pois é, a nossa preocupação, né, porque crescimento econômico tem que estar acompanhado também com distribuição de riqueza. Simplesmente alegar que o PIB cresceu, que a economia está se fortalecendo, e se não houver distribuição de riqueza e não consegue sequer diminuir esse número gigante, né, de desempregados no país, como é que nós vamos avançar para um país que inclua todos os brasileiros? E aí, as negociações das exportações, se nós sofrermos o que a África do Sul, por exemplo, passou com a apartheid, que ficou isolada, e se o Brasil for colocado no isolamento, essa situação de desemprego e a economia vai sofrer muito. O que é que você pensa nisso? É possível isso vir a ocorrer? Porque é outra chaga brasileira, né? Você tocou muito bem, Evandro Borges, é a chaga do apartheid social. Então, isso pega muito mal na imagem do Brasil. Portanto, o Brasil hoje realmente, infelizmente, é considerado um pária, um país que não deu certo. Mas pode dar certo. Pega o exemplo de Portugal. Portugal, quando nós estávamos no colégio, no nosso querido Colégio Salesiano de São José, eu tive a alegria, né, de ter sido formado pelo Colégio Salesiano de São José, e foi aí onde aprendi a admirá-lo, Evandro. Eu me lembro bem que, naquele tempo, Portugal era pouco desenvolvido. Portugal não era um país levado a sério. E hoje Portugal é um país que está se desenvolvendo muito, inclusive atraindo europeus de todos os países para trabalhar lá na sua economia, que está crescendo muito, e o país está organizado. Então o Brasil pode também se organizar. Este é o meu sonho. Mas é preciso a gente parar de botar a culpa no estrangeiro e ver as nossas responsabilidades individuais e coletivas, que todos nós brasileiros temos, um pouquinho de culpa desse atraso brasileiro. Pois bem, Maurício, você fez referência, Maurício estudou aqui no Colégio Salesiano São José, nós fomos colegas de classe ali na Ribeira, mas o Salesiano é patrocinador também, né, do Potiguar Notícias, ao Colégio Salesiano Dom Bosco, que é em Nova Parnamirim, aqui em Parnamirim, do Rio Grande do Norte. Mas, Maurício, nós tivemos este final de semana, esse sábado, manifestações por todo o Brasil. Aqui no Rio Grande do Norte, 6 cidades tivemos manifestações contra o governo Bolsonaro. Teve o apoio de partidos, de organizações sociais, teve inclusive o Partido Cidadania, considerado de centro-esquerda, que apoiou, mas teve outros partidos que são aliados históricos também de Lula e não participaram, como o PSB. E o PDT também se omitiram o PDT se omitiu também nesta mobilização. Como é que você entende isso? Como é que você está vendo essa situação? Evandro, eu acho uma pena que no momento em que o povo brasileiro, mesmo com todo o sofrimento da pandemia, está indo às ruas. As ruas não poderiam ser ocupadas apenas pelos 25% que defendem o atual governo federal. É preciso, na democracia, que os outros 75% também se expressem. Então, eu acho uma pena que partidos que estão na oposição ao atual governo federal, como o PSB e o PDT, não tenham participado desta mobilização. Mas ainda é tempo de mobilizar. Eu acho que nós deveríamos formar uma frente ampla para que não corramos o risco, enquanto país, de daqui a 1 ano e poucos meses, reelegermos o bolsonarismo, porque países que fizeram essa trajetória estão muito mal. Eu cito o exemplo da Polônia e da Hungria. Antes da pandemia, eu estive lá na Hungria e vi o medo que as pessoas têm de se pronunciar nas ruas, porque o presidente lá, Viktor Orbán, foi eleito pelo voto democrático e popular, mas uma vez eleito e reeleito, tratou de implantar uma autocracia. O que é que ele fez? Ele partiu da constatação, que hoje está também nos estudos de ciência política, que hoje o fechamento, um regime autoritário, não necessariamente precisa de um jipe e um soldado para fechar o parlamento, fechar o judiciário. Não. Muitos desses líderes autocráticos, como Viktor Orbán, o da Polônia, etc., eles assumem o poder pela eleição e, uma vez instalados no poder executivo, eles reformatam
a composição do Poder Judiciário para nomear ministros a seu favor que vão fazer a sua vontade. Então, eles controlam o Judiciário. Depois, eles reformatam as leis eleitorais, fazem um sistema eleitoral que os favorece. Então, eles vão quase que gradualmente promovendo a erosão das instituições democráticas. Então, o que está em jogo no Brasil em 2022 é, se Bolsonaro se reelege, ele pode perfilhar, porque ele já deu sinais de que tem estas inclinações de se incomodar com o Supremo, de se incomodar com o Parlamento, de atacar todo dia a imprensa. Então, um presidente que já se manifestou desta forma, se ele vier a ser reeleito daqui a um ano e pouco, ele pode pretender colocar o Brasil na direção de Hungria, Polônia e outras autocracias, como Turquia e a própria Rússia. Então, eu penso que, nesse momento, nós deveríamos tentar, se não uma frente ampla com um candidato único, que isso é meio utópico, porque cada partido, né, tem seus interesses, suas burocracias partidárias, seus interesses de ocupação de espaço, então cada partido quer apresentar o seu candidato. Mas, pelo menos, que esses líderes aqui lembrem-se que, lá atrás, o Brasil já deu um exemplo de desprendimento das suas principais lideranças, dos seus principais partidos, para um objetivo único nacional na época. Eu me refiro, você acompanhou bem, Evandro, à redemocratização, em que figuras como Marco Maciel, Sarney, Ulisses Guimarães, Tancredo Neves, Leonel Brizola, Marco Maciel se juntaram para promover uma frente democrática capaz de convocar eleição direta, de convocar uma Assembleia Nacional Constituinte e redemocratizar o Brasil. Eu acho que as ameaças que nós temos, de outra forma, não por um tanque na rua, mas pela erosão gradual das instituições democráticas, há sim uma ameaça democrática ao futuro do Brasil. E isso demandaria que todas as lideranças, que todos os brasileiros façamos uma grande frente, se não uma frente única com um candidato já no primeiro turno, mas que com menos candidatos e que esses candidatos não se ataquem, tem alguma forma de entendimento para que no segundo turno os seus partidos e os seus eleitores possam se concentrar e votar naquele que vier a passar para o segundo turno para derrotar o bolsonarismo, que é colocar o Brasil no rumo do atraso. O bolsonarismo está colocando o Brasil no rumo do atraso, no rumo da divisão, no rumo da má informação, no rumo da manipulação e no rumo da deterioração das instituições democráticas, no ataque à imprensa. Isso, como brasileiro, hoje eu não estou filiado a partido nenhum, mas como brasileiro eu não gosto que isso aconteça. Eu gostaria de ver o meu Brasil no caminho do que eu vejo, por exemplo, na Alemanha, guardando todas as proporções. Muito bem. Maurício, você fez um relato histórico da Frente Ampla que conseguiu fazer a transição democrática no país, que foi bastante ampla. Aí você citou lideranças da direita, do centro, e estiveram presentes também. O próprio Lula esteve dentro dessa aliança, que encaminhou-se pela campanha das diretas, depois no colégio eleitoral, e depois foi se redemocratizando, né, o país. Nós temos um marco importante, que é a Constituição de 1988, promulgada em 88. Então, o encontro de Lula e Fernando Henrique Cardoso, você acha que foi importante? Eu fiquei impressionado, Evandro, com um encontro desse, que seria natural na sociedade democrática, como ele provocou tanta crítica, né? Eu fiquei impressionado. Eu acho que foi muito positivo. E acho que eles deveriam... Ali foi um primeiro encontro, um encontro que discutiu mais generalidades. Eu acho até que eles deveriam avançar nesse encontro, convidar outros grandes líderes políticos do campo da oposição ao bolsonarismo, e eles deveriam cimentar uma aliança, como eu estou dizendo, se não com uma candidatura própria, mas um acordo de condução da eleição, ainda que com várias candidaturas, mas com a sinalização de que quem não estiver no segundo turno apoia aquela candidatura de oposição que vier ao segundo turno. Aí alguém diz, mas tem posições de direita, posições de esquerda, posições mais ambientalistas, posições mais estatistas. Tudo isso é natural da democracia, a divergência de posições. Mas alguns outros países estão mostrando que são capazes, mesmo com essas diferenças ideológicas, se juntarem em determinados momentos. Agora, o mundo acabou de ver o exemplo de Benjamin Netanyahu, em Israel, sujeito corrupto, autoritário, fomentador da guerra. Enquanto ele estivesse ali, nunca ia ter perspectiva de paz, que já é muito difícil com os palestinos. Aí o que é que fizeram lá? Todas as outras forças, que não a do partido dele, se juntaram,
fosse de centro, de direita, de esquerda, se juntaram todos, conseguiram a maioria no parlamento e tiraram o Benjamin Netanyahu. O que é que está acontecendo agora? Eu já citei o caso da Alemanha, uma aliança pluripartidária com várias correntes ideológicas para enfrentar os desafios da conjuntura atual. E agora em Portugal, eles até têm um nome que nós brasileiros entendemos bem, né? Geringonça. Por que é que o atual governo em Portugal é apelidado, né, Evandro, de geringonça? Porque ele diz que geringonça é um negócio heterogêneo, mistura de um bocado de coisa, um bocado de peça. E, na verdade, ali tem peça de direita, peça de esquerda, peça de centro, peça de tudo que é segmento, compuseram o governo e estão conduzindo bem o país. Então, eu acho que estes exemplos deveriam servir à reflexão no Brasil. Infelizmente, aí vai uma crítica à estrutura partidária brasileira, as cúpulas partidárias no Brasil, elas estão muito mais preocupadas em ter espaços de poder para se reproduzir, porque esse negócio de financiamento público, de fundo eleitoral, na verdade, deixou para as cúpulas partidárias um poder imenso, e um poder material, de recursos mesmo. Então, eles matam e morrem para poder ter partidos elegendo muita gente, para poder ter acesso a esses fundos partidários, esses fundos eleitorais. Acho que isso precisa até ser revisitado, porque está cristalizando uma burocracia partidária. E você vê hoje que nós, cidadãos comuns, temos diferenças muito grandes com essas cúpulas partidárias. Essas cúpulas partidárias começam a ter interesses autônomos, às vezes até não republicanos. Então, eu acho que a burocracia partidária no Brasil hoje ela está muito aquém do desafio histórico que se descortina para o país em 22. E está muito aquém também das expectativas da população. Por exemplo, esse artigo que eu vou publicar com a boa vontade de vocês no Potiguar, ele fala disso, a necessidade que nós brasileiros temos, pelo menos aqueles que não estão entre os 25% que apoiam o Bolsonaro, que a necessidade desses 75%, ou 70%, ou 65%, isso é irrelevante, mas há uma maioria no Brasil que não concorda com a condução do governo federal pelo Bolsonaro. Então, esta parte da população gostaria que as estruturas partidárias não atrapalhassem a unidade do povo brasileiro para, em 22, superar essa etapa triste que está sendo o bolsonarismo no Brasil. Que, aliás, responsável ontem, ficou muito claro, eu estava assistindo, né, o noticiário, fiquei impressionado, né, quando o Brasil ultrapassou a marca de 500 mil mortes, todas as lideranças de todos os segmentos externando, né, a dor, a tristeza dos brasileiros. Nós perdemos aqui o Pinto Júnior, cada um de nós perdeu parentes, e não teve uma nota do presidente da República para se solidarizar com as famílias que perderam seus entes queridos por conta do atraso da vacina, ou por conta do desincentivo ao uso da máscara, ou pelo quase incentivo à aglomeração social, por tratar uma epidemia a mais séria da história da humanidade como se fosse uma mera gripe. Então, há um Brasil que não concorda com isso. E esse Brasil gostaria que as lideranças políticas tivessem maturidade, se não para forjar uma única candidatura, que seria o ideal, mas pelo menos que as diversas candidaturas se respeitem, dialoguem e possam cimentar o embrião de um projeto estratégico para o Brasil, de unidade nacional, de pacificação do país. Chega de ficar brigando. Acho que nós não deveríamos, nem aqueles que são do governo, que são contra o governo, não deveríamos estar nos hostilizando. Essa tragédia que foi a pandemia deveria ter provocado a unidade nacional, um grande esforço de todos os brasileiros, de direita, de esquerda, de centro, jovens, velhos, do campo, da cidade, todos, oposição ao governo, deveríamos estar unidos para ter combatido a pandemia. O que é que aconteceu? Muitas vezes, incentivado pelo próprio presidente da República, a divisão só se acentuou. Isso é muito triste. Então, eu esperaria que as lideranças políticas brasileiras da oposição tivessem maturidade para construir um projeto mais homogêneo, para quando chegasse em outubro de 2022, seja com qual que seja o candidato que passe para o segundo turno, nós possamos superar essa página de autoritarismo, de aventureirismo e também de pouca competência no trato da coisa pública, que tem sido a marca do governo Bolsonaro. Maurício, você como advogado e professor de direito, gostaria que você colocasse um pouco. Você fez um enfoque, né, da deteriorização das instituições democráticas que vem se promovendo, né, no país e nesses países de cunho autoritário. O ataque permanente ao Supremo Tribunal Federal. Se admite até reformas, mas se propor fechar o Supremo,
Como é isso? Como é que você vê isso? Você vê, Evandro, nem a ditadura militar não fechou o Supremo Tribunal Federal e não fechou o parlamento, né? E o presidente Bolsonaro já se elegeu, ele declarando, seus filhos declarando, criou um gabinete do ódio lá dentro do próprio palácio para ficar botando fake news contra o parlamento, contra o Supremo. Então, é um ataque vindo de uma instituição de Estado, que é o Poder Executivo. Isso é uma coisa sem precedente, é muito grave. Então, qualquer pessoa que tem compromissos democráticos deveria se preocupar com isso. Por outro lado, isto não quer dizer que essas instituições estejam funcionando bem. Acho que tanto o Poder Judiciário quanto o Poder Legislativo brasileiro estão muito aquém das expectativas. O Judiciário brasileiro, por exemplo, pelo Supremo, muitas vezes ele dá o mau exemplo. Quer ver um fato concreto? Todo mundo acha errado esse privilégio que tem hoje as cúpulas do Serviço Público Brasileiro, que se apropriam muito dos recursos. Aí foi criada uma norma na Constituição que chama-se o teto. Ninguém pode ganhar mais no Brasil, nenhum servidor público pode ganhar mais do que o teto do subsídio do ministro do Supremo Tribunal Federal. E aí o que é que aconteceu? O próprio Supremo encontrou uma forma de driblar esta exigência. Vamos ver se ele retorna. Estamos conversando com o advogado e ex-deputado federal Maurício Randes Coimbra, direto de Recife, Pernambuco. Voltamos. Voltamos, Evandro, voltamos. Sim, pode continuar, Maurício. Pronto, então eu queria dizer isso. O próprio Supremo Tribunal Federal, que devia dar o exemplo, ele encontrou uma forma de burlar, de contornar a remuneração máxima que um servidor pode. E aí ele criou uma indenização por gasto de alimentação, indenização por gasto de moradia, acima do teto do Supremo, que é o subsídio de R$39 mil. Então, o Supremo tem muita culpa na fita, porque ele perdeu muito legitimidade por se comportar mal. Mas, mesmo assim, é o Poder Judiciário. Então, ele deve ser respeitado, ele deve ser valorizado. Precisa rever as práticas do Supremo, mas não acabar com o Supremo. E eu acho um absurdo o Poder Executivo estar investindo contra o Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, o Supremo, apesar de todos esses defeitos, de só decidir muitas vezes monocraticamente, então você não tem um Supremo de 11, né? Você tem 11 Supremos, porque cada ministro acha que pode dar canetada do jeito que quer, sem levar para o plenário as matérias mais relevantes. Então o Supremo está errando muito, mas não dá razão para poder se atacar. Estamos com pouco tempo, a produção, né? Aqui temos o timoneiro Itapuã, nós dizendo que o nosso tempo está curto, mas eu gostaria de fazer ainda uma última pergunta. Uma pergunta que está na ordem do dia, que tem muita discussão, sobre a federação dos partidos no processo eleitoral. Que o processo eleitoral brasileiro, para ele ocorrer alterações, ele precisa destas alterações se darem até um ano antes das eleições. E essa discussão, né, sobre a eleição proporcional ou transformar tudo em majoritária, como é que você vê isso, essa tal da federação dos partidos? Vai estabelecer uma eleição majoritária para a Câmara Federal, as Assembleias Legislativas e pela simetria também para as câmaras municipais? Evandro, esse tema é árduo demais, né? As pessoas dizem, isso aqui só interessa aos políticos. Não, interessa a cada cidadão, a cada membro da imensa audiência do Potiguar Notícias. Então, eu acho que a gente precisava, sim, fazer um sistema eleitoral melhor. Eu gosto muito do sistema distrital misto, que depois a gente pode fazer um debate sobre isso, ele é praticado em países como a Alemanha. Nesse momento, eu acho que a gente deveria, se pudesse, eu até implodiria esse sistema partidário brasileiro. O sistema partidário brasileiro hoje é um dos dificultantes para o desenvolvimento do país, para o desenvolvimento da democracia brasileira. Então, essa coisa de federação, essa coisa de a verdade eleitoral, um distritão, isso é muito perigoso. Agora, não que a gente possa continuar com esse sistema eleitoral. O sistema eleitoral atual, sistema eleitoral e partidário, na minha opinião, é muito ruim,
é uma das causas pelo atraso do Brasil. Então, eu gostaria que o Brasil implodisse esse sistema. Agora, tem que ter muito cuidado do que colocar no lugar. Essa coisa de criar agora uma federação é muito mais um arremedo para superar a cláusula de barreira, que é um avanço, porque o Brasil tem 35 partidos no parlamento, fica muito difícil o funcionamento da democracia com 35 partidos, né? Então, precisa haver uma concentração maior de partidos. A cláusula de barreira veio para isso, e aí a federação já está servindo de um instrumento para contornar esta exigência, que é positiva. Ok, Maurício, nós estamos encerrando o nosso programa, o jornal Potiguar Notícia, primeira edição. Eu vou passar também a palavra para você fazer também os agradecimentos de praxes aos nossos leitores, ouvintes e telespectadores. Maurício. Eu que quero agradecer a todos vocês, agradeço, Evandro, a todos vocês que fazem a primeira edição do jornal Potiguar Notícias. Quero parabenizar essa audiência, porque tem um âncora da qualidade intelectual de Evandro Borges, a quem conheço há muitos anos, e sei da sua qualidade, da sua competência, do seu compromisso com as instituições, com a democracia, com o desenvolvimento e, sobretudo, com o jornalismo profissional. Trazer para você, ouvinte e telespectador do Potiguar Notícias, a melhor informação e o debate sobre essas informações. Então, parabéns a todos vocês que fazem Potiguar Notícias, e a minha palavra de solidariedade, de carinho, os meus sentimentos a todos os familiares e amigos do nosso pioneiro, este grande empreendedor da comunicação, que foi Pinto Júnior. Que ele descanse em paz. Ok, Maurício Randes Coelho Barros, muito obrigado pela sua entrevista, pela abertura da sua agenda, né, para falar conosco, e obrigado a você que nos dá essa audiência em todo o estado do Rio Grande do Norte. E fiquem agora com a coluna do padre Murilo Paiva,